nós vamos trabalhar agora com a aula 64, que são exercícios que continuam trabalhando lá com equação de segundo grau, tá bom? Então vamos ao primeiro exercício, ele fala lá assim, sejam A e B com A maior que B, certo? Então, quando ele fala sejam A e B com A maior que B, as raízes reais da equação tal vale quanto em relação à nossa equaçãozinha que ele deu aqui, certo? Pessoal, quando ele fala A e B, é o x1, x2, certo? Então, nós vamos trabalhar encontrando as raízes e depois nós vamos, então, encontrar o valor dessa equaçãozinha que ele nos deu, certo? Então, trabalhando com a equação de primeiro grau, de segundo grau, nós vamos pegar aqui, ó, e separar os coeficientes. A vale 2, B vale menos 0,8, C é igual a menos 0,1. Professora, eu não sei trabalhar com número decimal. O pessoal não sabe, trabalha com fração, certo? Pega o 0,8 e transforma em fração, 0,1 e transforma em fração também. Mas eu acho que o terror, né, dos alunos é mais mexer com fração do que com decimal, certo? Aqui não vai ter segredo. Então, vamos tirar a primeira discriminante. Preste atenção, você está trabalhando com equação de segundo grau, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é tirar a discriminante, é para isso que nós aprendemos ela, certo? Separamos os coeficientes, colocamos dentro da discriminante, certo? Então, discriminante é igual, b ao quadrado seria isso aqui, ó, né? Menos 0,8. Ou, para quem prefere, né? 8 décimos, certo? Você que sabe. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que também é negativo. Ó. Já deixei uma setinha ali para você poder, ó, enxergar que menos com menos é mais, certo? Então, vamos lá no nosso delta novamente. Base negativa de expoente par, eu canso de falar isso em sala de aula, eu mostro porque, certo? Menos com menos é mais, e aí sim você vai fazer 0,8 vezes 0,8. E nós vamos ter aí 0,64, certo? A minha setinha, ó, menos com menos, regra de sinal, menos com menos é mais. 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 0,1, eu tenho 0,8, certo? E aí, nós vamos somar a nossa determinante aqui, e essa soma vai dar 1,44, certo? Ele é maior que zero, portanto, se ele é maior que zero, nós vamos trabalhar o Bhaskara, ok? Então, vamos lá para a próxima folhinha aqui. Já vou trazer ele para a gente poder fazer algumas x1, certo? Então, eu tenho menos b. Então, meu b vale menos 0,8. Permaneço com o menos da fórmula e vou colocar menos 0,8. Vou usar o primeiro sinal aqui, que é o sinal de mais, na raiz de 1,44, que foi o nosso delta, certo? O valor de A é 2, certo? Então, vou colocar ele aqui como 2 também. Vamos aumentar isso aqui para entrar todo mundo no lugarzinho, certo? Muito bem. Sabendo disso, vamos calcular então agora. Menos com menos, pessoal, ó, menos com menos é mais. Então, isso aqui já fica positivo, certo? Ó. Opa, positivo. Posso tirar ele de dentro do parênteses também. Calma aí só um minutinho, que ele não deixa aqui eu tirar. Vamos colocar 0,8 aqui já. 0,8 mais a raiz de 1,44, certo? A raiz de 1,44 é 1,2. 1,2, certo? E aí, nós temos o 2 vezes 2, que é 4, certo? Vamos fazer essa sominha aqui. Então, 0,8 mais 1,2, nós vamos ter aqui, deixa eu só apagar aqui, nós vamos ter 2 sobre 4. Eu vou apagar esse aqui, deixa eu ver se vai dar certinho que dá. Certo? E vou simplificar por quanto, pessoal? Vou simplificar por 2, porque 2 e 4 estão na mesma tabuada, tá bom? Então, muito bem. Nós temos lá 1 sobre 2, certo? Belezinha.
que é metade, né? Eu vou colocar isso aqui em número decimal, porque nós estávamos trabalhando com o número decimal, tá bom? Porque depois ele pede pra gente calcular aquela outra lá, aquela outra equação, fica mais fácil. Então, vamos lá. X duas linhas, nós só vamos mudar esse sinalzinho aqui, ó, certo? Então, ó, aí eu tenho 0,8 menos 1,2. Isso aqui vai dar um número negativo, né? Então, nós vamos ter lá menos 0,4. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai, certo? Isso aqui por 4. Simplificando isso aqui, ou vamos já fazer a divisão, né? Faz a divisão aí, isso aqui vai dar menos 0,1. Pronto, calculado, certo? Só que ele pediu para você, ó, fazer isso aqui. E ele fala o seguinte, ó, que A é maior que B, certo? Vou colocar aqui, ó, que A é maior que B. Então, se A é maior que B, nós vamos olhar lá. Quem que é maior aqui? O 0,5 que é positivo. Então, o A é 0,5, certo? Então, 0,5 menos 2 vezes o menor valor, que é menos 0,1, certo? Menos 0,1. Muito bem. Então, 0,5... menos com menos é mais. 2 vezes 0,1, nós temos 0,2, certo? 0,2. E a soma desses dois dá 0,7. Pronto, calculado o primeiro exercício, certo? Vamos para o próximo. Ele fala lá, equação x ao quadrado menos 16x mais k é igual a zero. E k pertence aos números reais, possui uma única raiz real. Muito bem, então sabendo disso, nós vamos ter que determinar lá qual é o valor. E se ele fala, pessoal, que possui uma única raiz real, isso quer dizer que o delta tem que dar zero, né? Ou seja, a discriminante tem que ser zero. Então, vou aumentar esse aqui, porque é com esse que nós vamos trabalhar. Professora, mas o k é o c. E não tem número. Então, nós vamos trabalhar com o que nós temos, certo? O x1 vale, o A vale 1, né? O B vale menos 16 e o C vale quanto? O C vale o K. Simples assim, certo? E aí, nós vamos achar o valor dele. Parece difícil, mas não é, certo? Deixa eu ver aqui. Opa. Muito bem. Então, B ao quadrado, nós vamos ter menos 16 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o nosso K, certo? E aí nós vamos ter, lembre-se, base negativa de expoente par é positivo, menos com menos é mais. E 16 vezes 16, 256. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes K, 4K, certo? E nós vamos igualar isso aqui a zero, certo? Então, vamos lá. Delta é igual. Isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, ó, certo? Eu vou tirar ele um pouquinho daqui, ó, para vocês enxergarem que isso aqui é uma equação de primeiro grau. X, vamos falar K, né? K de um lado, números do outro. Então, nós vamos ter menos 4K, que ele não sai do lugar, menos 256. Aí nós vamos ter lá, K é igual menos 256 dividido por menos 4. Portanto, K vai ser igual, ó, menos, vou colocar em vermelho para vocês verem, ó, menos com menos é mais. 256 dividido por 4, nós temos 64. Então, adivinha quem que é o valor do seu C aqui, ó? 64? Qual que vai ser lá? Certo? Então, nós vamos determinar agora a nossa determinante em relação à equação de segundo grau, que é o Bhaskara, certo? Então, o seu C é 64, nós já achamos esse valor, certo? Muito bem. O próximo exercício, ele pede para você calcular, então, essa raiz. Lembrando que no começo do exercício, ó,
Ele fala que ele possui uma única raiz real. Se ele possui uma única raiz real, na hora que você for calcular o delta vai ter que dar 0. Vamos ver se vai dar isso mesmo. O valor de A vale 1. O valor de B, menos 16. E o valor de K que nós achamos lá, que é o C, é 64, certo? Então, vamos lá. Delta vai ser igual a... Vamos copiar e colar lá essa partezinha aqui? Certo? Então, delta é igual base negativa de expoente par é positivo. Então, 16 vezes 16, 256. Menos, esse K não existe mais, ele é 64. Então, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes o 64, nós temos 256. Olha, o nosso delta já achamos e ele é igual a 0, certo? Ele sendo igual a 0, pessoal, nós não precisamos usar aquela fórmula de Bhaskara. A gente pode usar a outra fórmula, que é menos B, vamos lá. Menos B dividido por 2 vezes o A. Professora, mas agora eu acostumei com Bhaskara. Eu posso fazer Bhaskara? Pode também, pessoal. Acho o valor de x1, x2 tranquilamente, certo? Sem erro, vai dar o mesmo resultado. Inclusive, se você quiser fazer de outra maneira, da maneira de Bhaskara, você faça para você falar para mim, tá bom? Então, vamos lá. Igual. Menos da fórmula, menos 16. Então, vai ficar menos 16, certo? Dividido por 2 vezes o 1, que é 2, né? Vamos aumentar aqui. Então, menos com menos é mais. Então, nós vamos ter 16 e isso aqui dividido por 2. E 16 dividido por 2 são 8, certo? Então, nós vamos ter duas raízes reais iguais, certo? Ah, professora, mas o livro lá no comecinho falou que era uma raiz só. É uma raiz só, certo? Se eu falar que x1 é 8, consecutivamente eu já sei que o x2 também será 8, tá bom, pessoal? Sem problema algum. Vamos lá ao próximo exercício de número 3. Sabendo que a equação, olha lá, nós temos mais um K, né? Então, vamos colocar lá, aumentar aqui para vocês enxergarem melhor essa situaçãozinha aí, tá bom? Sabendo que a equação 16x² menos kx mais 1 é igual a 0, K pertence aos números reais, possui uma única raiz real. Então, nós já sabemos que o deltazinho dele lá dá 0, certo? Calcule o valor de K. Então, vamos calcular. Professora, mas o K é o valor de B. Ótimo, pessoal. Vamos lá. O A vale 16. O B vale quanto? Menos K. Não é isso? E o C vale 1. Muito bem. Já separado, nós vamos, então, calcular aqui o nosso valorzinho da discriminante. Então, B ao quadrado, nós vamos fazer menos K ao quadrado, menos 4 vezes 16 vezes o 1. Então, menos K vezes menos K, nós vamos ter K ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o 16 vezes 1, 64. Isso aqui é igual a 0, certo? Por que igual a 0? Ó, deu isso aqui, certo? Muito bem, isso aqui para mim não é o valor da minha discriminante. Ele não deu um valor maior, igual ou menor que 0. Então, eu já posso tirar isso aqui para eu determinar isso aqui, ó. Então, isso aqui eu já coloco igual a 0, certo? Preste atenção que dessa equação aqui, pessoal, de uma equação de segundo grau completa, eu passei para uma equação de segundo grau incompleta, certo? Então, olha só o que eu posso fazer. Eu vou passar esse 64 lá do outro lado, ó. Ah, por quê, professora? Porque K ao quadrado dá para tirar a raiz quadrada. E 64 também dá, só que eu não posso deixar ele negativo, ó. Certo? Então, eu vou fazer lá, K
K ao quadrado, copiar tudo aqui, K ao quadrado é igual a 64. Aí eu vou tirar a raiz quadrada dos dois. Raiz quadrada de K ao quadrado é K e de 64 é 8, certo? Como eu tirei a raiz quadrada aqui, pessoal, lembra que nós vimos lá no comecinho, né? Nós vamos ter o K1 é igual a menos 8. E o K2... Opa! Certinho? Então, deixa eu ver aqui. Calculado a nossa equaçãozinha, certo? Positivo e negativo. Vamos para o próximo exercício. Ele fala lá assim, ó, a área de um quadrado somado ao seu perímetro. Então ele fala lá assim, ó, a área de um quadrado, que área? Não sei. Então, se eu não sei, eu agrego o valor de x, certo? E para trabalhar com a área do quadrado, pessoal, vamos fazer aqui, ó, mais ou menos. Então, imagine aqui um quadrado, certo? Vou tentar deixar. Aqui, ó, quadrado, certo? Para que eu determine essa parte rosa aqui, eu preciso calcular o valor dos lados do meu quadrado, certo? Então, eu preciso calcular este valor, que eu não sei, que é x, e calcular este valor aqui, certo? Tanto que ele coloca lá que a área do quadrado é L ao quadrado. Então, eu já sei que isso aqui, ó, isso aqui, pessoal, eu vou descer aqui um pouquinho, tá bom? Vamos determinar primeiro a nossa equação. Então, eu sei que a área do meu quadrado é x ao quadrado, porque x vezes x, ou seja, lado vezes lado, é x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, certo? Somado ao seu perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Lembre-se dessa palavra porque vocês vão usar muito ainda, tá? Perímetro é a soma de todos os lados do seu polígono, certo? Então, professora, mas como é que eu vou somar isso? Pessoal, não tem número na frente, vale 1. Então, é 1 aqui, 1x aqui, 1x aqui, 1x aqui. Então, eu tenho quanto? 4x. E ele fala lá, o perímetro é igual a 77. Então, é igual, coloquei o sinalzinho de igual, a 77, certo? Ele ainda não é uma equação de segundo grau, mas ele vai virar. Lembre-se, né, na aula 63, lá, para que ele seja uma equação de segundo grau, ele precisa estar igualado a zero. Então, vamos igualar isso a zero aí, né? Vamos aumentar aqui. Certo? Esse 77 positivo, ele passa negativo, igual a zero. Prontinho, certo? Agora já é uma equação de segundo grau completa para você trabalhar. Nós vamos determinar lá o valor de A, o valor de B e o valor de C, que é menos 77, certo? Então, delta vai ser igual 4 ao quadrado, né? Então, 4 ao quadrado, que é o B, opa, muito bem, menos 4 vezes 1 vezes os menos 77. Então, opa, delta é igual 4 vezes 4 vezes 6. Olha aqui, ó, menos com menos. Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4. Vezes os 77, nós temos 308. E faz a soma, certo? A soma que nós vamos ter aí é de 324, certo? Como ele deu o delta maior que zero, nós vamos ter que usar lá, deixa eu só tirar aqui, nós vamos ter que usar lá o Bhaskara, certo? Deixa eu achar aqui a minha fórmula do Bhaskara, que nós trabalhamos aqui em cima, aqui ó. Vamos lá embaixo.
Então, vamos lá. Vamos fazer algumas modificações aqui, certo? Então, o B, vamos lá ver o nosso valor de B, que é 4. Então, o 4 não é negativo, certo? Então, ele vai ficar menos 4 mesmo devido à fórmula. Mais a raiz de 324. Dividir... Só um minutinho que eu acho que eu fiz errado aqui, calma aí. O A vale 1, o B vale 4, tá certo. O A vale 1, certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos tirar a raiz disso aqui, né? Então, menos a raiz de 324 é 18, certo? E 2 vezes 1 é 2, certo? Igual, vou copiar e colar esse aqui. Menos 4 mais 18, nós vamos ter que conservar o sinal do maior, que é positivo. E 18 menos 4, nós temos lá 14. Dividido por 2, nós temos 7, certo? Agora, vamos fazer o x2 aqui embaixo, ó. E vamos fazer algumas modificações, né? Aqui é negativo agora, ó. Conserva o sinal, né? Conserva aqui, ó. Conserva o sinal e soma, certo? Nós vamos ter 4 mais 18, 22. E aí, ó, isso aqui é negativo, certo? Ó, esse 22 aqui, ele é negativo. Esse 2 é positivo, então menos com mais é menos. E 22 dividido por 2, nós temos menos 11, certo? Então, nossos exercícios todos feitos, certo? Muito bem, pessoal. Faça a correção direitinho aí, reveja os exercícios, tá bom? Para que você vá se acostumando, porque daqui para frente, a equação de segundo grau vai ser até o término da sua vida estudantil, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.